Amém, irmãos. Abra sua Bíblia aí no Salmo 10. Nós vamos estar hoje tratando sobre o conforto divino nas horas de angústia. É interessante que essa realidade de hoje que nós estamos vivendo é uma realidade profundamente angustiante. Se nós pararmos para analisar os fatos e a realidade em que a humanidade vive hoje, né, nós vamos nos angustiar, irmãos, com tanta injustiça, com tanta maldade, com tanta corrupção, com tanta mentira, com tanta coisa ruim, né, solta aí no mundo, como se como se o mundo vivesse e Deus não existisse, como se o mundo vivesse sem qualquer temor de Deus. O Salmo 10, irmãos, está Davi nesse contexto aqui, dentro do seu povo. Ele está numa angústia profunda por causa do terror dos homens maus. Ele encerra o Salmo no verso 18 justamente com isso, pedindo para Deus que Deus não deixe que esses homens ruins espalhem terror sobre a terra. Isso mostra a sua angústia. E é interessante que do verso 3 até o verso 11, ele vai traçar a maldade desses homens. O que é que eles têm feito, né, com o justo? O justo aqui está na pessoa do órfão, do necessitado, do desamparado, né? Porque diante de uma realidade de terror dessa, nós não temos força para reagir. Então nós ficamos desamparados, mesmo humanamente falando. Esse é o fato aqui. Davi aqui está recorrendo a Deus pela sua justiça, pela sua misericórdia, para que Deus intervenha na história e mude essa realidade. Porque ele não tem força em si mesmo de mudar as circunstâncias, de mudar o coração desses homens, de fazer com que a luz do Evangelho entre no coração desses homens e esses homens sejam transformados. Ele sofre aqui angústia, irmão, por causa do pecado da sua nação. Olha que coisa aqui interessante para a gente. Davi está aqui angustiado pelo pecado da sua nação e se coloca diante de Deus clamando por isso, por justiça. Não a justiça própria dele, mas a justiça de Deus sobre a sua nação. É isso que nós precisamos entender. Nós estamos vivendo aqui num contexto muito similar a esse aqui do Salmo 10. A maldade, a iniquidade, as injustiças, a corrupção, a troca dos valores, né? A mentira virou verdade, a verdade deixou de existir, um complô, o conluio para destruir toda a tradição, toda a boa tradição cristã dessa nação. Há uma conspiração para isso, né? A liberação do aborto, a liberação da maconha e um monte de coisa aí. Então a gente se angustia com isso. E nós somos impotentes para mudar essa realidade. E a maldade aqui, irmãos, é a mesma daquela época. Os homens fazendo tocaia para assaltar os outros, fazer mal para os outros, para se deleitar em usurpar dos fracos, dos pobres, dos necessitados. Mas Davi aqui, irmãos, recorre a Deus. Ele é o rei de Israel, é um rei, não é qualquer pessoa. Ele tem um posto aqui altíssimo, mas ele sabe que o seu braço forte não vai trazer mudança, apesar de que as suas leis eram muito rígidas lá no seu reino. Mas mesmo assim, ele recorre a Deus e não faz sua justiça própria. Diz assim o Salmo 10. Porque, Senhor, te conservas longe. Olha só aqui a tensão de Davi, a sua angústia, diante da realidade aqui. Porque te conservas longe? Porque te escondes nas horas de angústia? Aí, a partir do 2, ele começa a descrever aqui o que é que está trazendo angústia para ele. Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres. Você pode colocar aqui os pobres aqui como justos, homens justos, aqueles que temem a Deus, que amam o Senhor. Que eles sejam apanhados nas ciladas que armam. Então, ele não quer destruir aqui o ímpio, ele fala, Senhor, que eles caiam nas suas próprias ciladas. É uma oração aqui que ele pede a Deus. Pois o perverso se gloria na sua própria cobiça. Aqui falando do perverso. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. Ora, irmãos,
Se Deus não existe no conceito da sociedade, se Deus não existe nos corações do homem, não há temor. Eles vão fazer tudo que dá na cabeça, e tudo do pior. Porque o coração do homem é mau, não é bom. É isso que Davi está trazendo aqui para o contexto do Salmo. São prósperos os caminhos dele, e em todo tempo, muito acima e longe deles estão os seus juízos. Olha só, eles estão vivendo em prosperidade, porque eles não estão nem preocupados com o juízo por vir, com o teu juízo. E a prosperidade deles é uma prosperidade perversa. Nós vamos ver aqui no decorrer do texto aqui. Pois no íntimo, são prósperos os caminhos deles em todo o tempo, muito acima e longe deles estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo. Ora, quem são os adversários deles? São os justos. Isso na cabeça deles, nos conceitos deles. Pois lá no seu íntimo diz, jamais serei abalado. Irmãos, esses homens sem escrúpulos são assim. Eles não temem a Deus, eles não temem os juízos de Deus e dizem isso. Eu jamais serei abalado. Eu não tenho medo de Deus. É isso que eles estão dizendo aqui. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. Eles pensam isso. Porque o mal que eu produzo é tão grande que o mal vindo em confronto ao meu não tem força para isso. A sua boca está cheia de maldição, de engano e opressão. Debaixo da língua ele tem insultos e maldades. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Os seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada, como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e o arrasta com a sua rede. Abaixa-se, rasteja, nas suas garras cai os necessitados. Veja que coisa terrível aqui, irmãos. Que cena trágica é essa. Eles se rastejam para fazer o mal, para abater o inocente, o justo, o pobre, o necessitado. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca mais verá isso. Então, o que eu faço, Deus não está nem aí, Deus não está vendo o que eu faço. Por quê? Porque eles dizem, Deus não existe. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueças dos pobres, aqui do justo, né? Porque o ímpio despreza Deus, dizendo em seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado, pede contas da sua maldade, até que descubras de tudo. Aqui Davi começa a orar a partir do verso 12. Aqui ele começa a interceder por essa situação. O verso 16, o Senhor é rei eterno, da sua terra some as nações. Aqui ele está dizendo que Deus julga todas as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, e tu lhes firmarás o coração. Deus responderá ao desejo deles. Desejo de justiça, de socorro, de resgate dessa situação aqui. E ouvirás o seu clamor. Olha só, que coisa linda isso aqui, irmãos. Deus preservando, pastoreando, cuidando do seu povo, dentro de uma situação como essa. E ouvirás o seu clamor para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar terror. Aqui é do homem mau, né? Vamos um momento de reflexão em cima desse texto aqui. O nosso tema é o conforto divino nas horas. O fato é que nós vivemos no mundo pelo mal.
Ele está olhando para a humanidade a partir do seu contexto social, por meio do conhecimento de Deus, revelado em sua aliança com Ele, na graciosa medida. A análise de Davi não é uma análise sociológica, não é uma análise antropológica, para justificar o que está acontecendo. Não, sofrer alguma coisa durante a sua vida, não por aí. Porque é uma análise errada, torta, tosca, fora da realidade. Davi está analisando a realidade social que ele está vivendo pelos olhos de Deus, da sua palavra, da sua lei. E diz, algo está errado aqui, isso aqui está errado. O pecado está destruindo a sociedade. Ele sofre, ele se angustia com isso. Porque ele sabe, irmãos, ele sabe que existe um modo pleno e sublime de se viver. Quando nós nos rendemos a Cristo. No caso aqui, quando eles se rendiam a Deus. E se submetiam ao Senhor. Confessando seus pecados e crendo em Deus, Salvador e Resgatador. Ele sofre a mesma angústia de Deus, irmãos. Isso que é interessante aqui. Há uma comunhão aqui das angústias. Deus, ao olhar para a humanidade, revela a condição do homem. Lá em Romanos 3, versos 10 e 12. Deus diz assim, não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. A gente percebe aqui, irmãos, que a mesma dor de Deus ao olhar para a humanidade é a mesma dor do coração de Davi ao olhar para a sua sociedade. Porque não há justo, não há quem busque a Deus. Está todo mundo desviado do padrão, de origem da criação do homem. O homem se perdeu ali, irmão, porque quando caiu em pecado. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Esse bem aqui, irmãos, ele fala aqui dos ímpios. Ele fala aqui dos ímpios. Mas o justo, quando Deus chama para si e converte os seus, ele instrui aqui o justo anjo nas obras que Deus preparou para que eles andassem nelas. E aí, isso são as boas obras. Nós devemos andar nelas. Isso agrada a Deus. Mas no caso aqui, o bem que eles fazem aqui, são todos manchados pelo pecado. E Deus não aceita isso. Deus não recebe isso. O Salmo 10 e o texto de Romanos 3, 10 e 12 nos revelam a condição da humanidade. É nesse texto, é nesse contexto que Davi, assim como o apóstolo Paulo, explode de gozo, esperança e alegria, revelando a intervenção de Deus na história humana por meio de Jesus Cristo. A gente vê aqui que a partir do verso 12 aqui, Davi começa a interceder, porque ele confia em Deus, porque ele espera em Deus, porque ele sabe que Deus vai intervir na história, Deus vem socorrer o justo, Deus vem tirar a angústia do coração dele, Deus vem mudar o cenário. Então há uma expectativa aqui e uma esperança de mudança, da intervenção de Deus na história. Assim como o apóstolo Paulo também revela no texto seguinte. Davi revela esse fato nos versos 12 a 18. Ele está revelando isso aqui. E também nos versos 9 e 10, ele diz assim, o Senhor é também alto refúgio. Olha o verso 9 aqui. Isso aqui ele revela este fato no Salmo 9, nos versos 9 e 10. E esse Salmo 9 e 10, muitos autores, estudiosos, dizem que é um salmo só. É o mesmo contexto. Então, no Salmo 9, verso 9 e 10, Davi revela essa sua expectativa da intervenção de Deus, quando ele diz, o Senhor é também alto refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Olha que coisa linda aqui, irmãos. Olha que coisa linda aqui. O Senhor é também
o alto refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Davi está aqui, nós buscamos a graça de Deus, buscando aqui a sua intervenção para a mudança desse contexto aqui. Por quê? Porque ele tem esse refúgio em Deus. Ele corre para o Senhor na hora de angústia. Ele confia no Senhor porque conhece o Senhor, conhece a sua palavra, conhece as suas promessas. Não é? Ele conhece o nome do Senhor. Aqui é uma intimidade aqui profunda de Davi com o Senhor. Não é? Ele conhece o nome. Conhecer o nome de alguém, irmãos, é ter intimidade com ele. E vai mais além aqui. Ele confirma aqui. Ele sabe. Porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Irmãos, isso aqui é algo assim, de muito consolo para mim, para você e para a igreja. O Senhor não desampara aqueles que o buscam. Não desampara. Ele traz para si, ele põe no seu refúgio, ele consola, conforta, ele alimenta, ele fortalece, ele salva, ele renova. Porque ele sabe que nós somos fracos diante das realidades da vida, dos assuntos da vida, das provações da vida, das privações também. E é nessa fraqueza que nós devemos buscar ao Senhor. O Senhor se agrada disso. O Senhor se agrada da nossa fraqueza. Parece uma contradição. Não pense que o Senhor se agrada quando você é forte. Não, eu sou forte, eu sou espiritual, eu posso. Não é isso, não é assim que funciona. Não é assim que funciona diante de Deus. Mas funciona quando nós chegamos para Deus quebrados, fracos, cansados e clamando a sua graça e a sua misericórdia. Ele vai nos atender, irmão. Ele não nos desampara. No contexto de Paulo, né? Lá em Romanos capítulo 3, Paulo continua o seu discurso trazendo essa esperança para o pecador. Essa esperança de mudança da realidade através da intervenção de Deus na vida desses pecadores. Paulo diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é um fato, é uma realidade. Todo mundo pecou e há uma carência, há uma necessidade de que nós recebamos de volta a glória de Deus em nossa vida, para andarmos conforme a conduta de Deus, conforme os princípios que agradam a Deus em sua palavra. E ele continua: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Irmão, esse contexto de desespero, esse contexto caótico que está aí fora, há esperança. Há esperança, irmãos. Há esperança de redenção. Deus vem, irmãos, redimir a sua criação. Deus vem redimir a sua criação. Deus não vem destruí-la. Deus vai purificá-la por meio do fogo, mas não vai destruí-la. Deus vai redimir na volta de Cristo toda a sua criação e também a sua igreja, aqueles que creem nele, que confessam o seu nome. Serão redimidos, terão um novo corpo, terão uma nova mente, serão conforme Jesus Cristo. Essa é a esperança do Evangelho. Crê em Jesus Cristo, crê em Deus, crê na vida eterna, crê na redenção do Senhor Jesus. Porque esse mundo que está aí fora, isso vai passar, irmãos. O mundo que Cristo está trazendo com ele é um mundo sem a figura do pecado na história. É um mundo perfeito. É um mundo justo. Onde não haverá lágrimas, onde não haverá angústias, onde não haverá desespero, onde não haverá terror do mal para atribular as pessoas. Mas será um mundo pleno e perfeito, irmãos, em Cristo Jesus. A realidade humana no contexto de Paulo é a mesma do contexto de Davi. O salmista diz no verso 4, em sua soberba o perverso não investiga. Tudo que ele pensa é que Deus não existe.
Todos pecaram. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Por quê? Porque Deus não existe para esse povo. O apóstolo Paulo, irmãos, aqui nos revelam em Romanos 3, versos 23 e 25, verdades reais e absolutas. Ele diz, todos pecaram. Isto é, toda a humanidade foi morta espiritualmente pelo pecado. Não há qualquer comunhão com o Senhor. Se Deus não resgatar, se Deus não salvar, se Deus não chamar para si esse homem. Porque o homem por si mesmo não tem como ir a Deus. E a segunda verdade, carecem da glória de Deus, isto é, os pecadores foram expulsos da presença de Deus. E há essa carência, essa necessidade urgente de voltar à sua presença, de voltar à comunhão com o Senhor, para que tenham vida e vida em abundância. Nesse contexto aqui ainda, esse contexto, irmãos, é assombroso, pois segundo estes versículos, não há esperança de redenção para o homem. Porém, Paulo continua seu discurso para a igreja de Roma e revela a intervenção redentiva de Deus na história do seu povo. Davi revela a intervenção de Deus por meio da sua oração dos versos 12 ao verso 18. Paulo diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Isto é, Deus traz a esperança da justificação do pecador diante dele, para que ele goze da sua glória. Essa justificação tem um só caminho, o caminho traçado por Deus por meio da sua graça. Graça, irmãos, é um presente imerecido. Qual o desejo de Deus, irmãos? Que os homens creiam em seu nome, que os homens creiam em seu Filho, que os homens creiam em Jesus Cristo. E qual é a graça de Deus, irmãos, como presente? A própria pessoa de Cristo, que morreu pelos nossos pecados, que morreu pelos pecados daqueles que se arrependem e correm para Deus. É um presente imerecido, irmão. Nós não merecemos isso, mas Deus, em sua graça e misericórdia, Ele vem ao nosso socorro. Não é nós que vamos a Ele, Ele que vem nos resgatar, Ele que vem nos buscar. Paulo continua, essa justificação é mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Só há um único meio para a redenção do pecador. É Cristo, unicamente Cristo. Fora Ele não há redenção para o pecador. Não há, irmãos. É Cristo quem media a nossa redenção com Deus. É Cristo quem interage, quem intervém na história, na minha, na sua história, na minha história, para nos redimir diante de Deus. Ele é o único, não há outro. Tiago fala sobre isso. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E essa redenção em Cristo é Deus, foi Deus quem apresentou Cristo ao seu povo como a propiciação do seu sangue. Cristo foi oferecido para morrer em favor do povo de Deus, em favor dos pecados do povo de Deus. Deus revelou a graça da sua salvação na crucificação de Cristo. Cristo é a oferta pelo pecado do pecador arrependido. Na época de Davi, eram os sacrifícios que simbolizavam para Cristo, que redimia o homem, que perdoava ali o homem naquele contexto. E tudo isso, irmãos, a justificação, a redenção e crer no sacrifício de Cristo, tudo isso é mediante a fé. Não é por minhas boas obras, não é pelas boas obras de ninguém, mas é crendo. A fé é o único meio para ser justificado por Cristo. A fé no seu nome, na sua pessoa, independente das obras ou de qualquer boa ação. Porque não há quem faça o bem, a não ser Deus, irmãos. Isso aqui é o bem de Deus para o homem, para mim e para você. Desta maneira, Deus interviu graciosamente na história humana, dando em Cristo a esperança da redenção do pecador. Em Davi,
dando a esperança da redenção por meio da sua graciosa lei, dos seus graciosos mandamentos. O contexto aqui, irmãos, são diferentes, são dispensações diferentes, mas os princípios são os mesmos. É a palavra de Deus, irmãos. Davi, irmão, nos versos 2 a 11, revela a conduta de vida do homem sem Deus e o que ele produz no meio da sociedade. É muita coisa ruim aqui. São cobiçosos, são avarentos, são blasfemos, não creem em Deus, né? Eles desprezam o juízo de Deus, eles se sentem deuses e jamais serão abalados, não é? Eles têm a boca cheia de maldição, de engano, de opressão, não é? Insulto e maldade, né? Eles põem tocaia, eles trucidam os inocentes, eles espreitam os desamparados para roubá-los dele, e por aí vai, irmãos. Isso tudo é fruto do homem sem Deus. Jesus, irmãos, em Marcos capítulo 7, versos 21 a 23, revela o mesmo contexto do Salmo 10, revelando a fonte de toda maldade e injustiça no homem. Cristo diz assim: porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam as pessoas. Então, nós, ao olharmos para a sociedade, irmãos, a gente pode dizer que o homem não é produto do meio. Não pode ser produto do meio. Ele é produto do seu coração mau, do seu coração em pecado, longe de Deus. Porque o seu coração vai produzir tudo isso aqui e vai contaminar quem está ao seu redor. Esse é o fato, essa é a realidade. No contexto também de Davi é a mesma coisa. A maldade aqui desses homens aqui do Salmo 10 está no interior do coração deles. E eles contaminam a todos. Em nosso contexto, irmãos, uma mentira tem muito mais efeito do que uma verdade. Nós estamos vivendo essa realidade hoje. A mentira hoje tomou força. Ela subjuga a verdade, ela subjuga a justiça. Ela varre para debaixo do tapete todos os princípios morais e éticos que a verdade sustenta e mantém. É muito mais fácil, irmão, nós queremos uma mentira do que uma verdade. Por quê? Porque a verdade nos confronta, nos humilha. E nós não queremos isso. Nós não queremos ser confrontados. Nós não queremos sermos humilhados. Nós não queremos alguém apontando o dedo para mim, dizendo: olha, isso é pecado, isso é errado, isso afronta a Deus. Nós não queremos isso, irmãos. Nós queremos uma libertinagem completa, porque Deus não existe. Deus não existe porque o mundo está desse jeito. Muita gente faz isso, né? Muita gente faz isso. Porque não entende o que está acontecendo. Toda maldade nesse mundo, irmãos, é fruto do coração do homem. Não é porque o homem é produto do meio. Isso é reduzir demais a realidade das coisas. Isso é varrer por debaixo do tapete e tornar esses homens inocentes, torná-los assim, humanizados demais, sem necessidade, porque são pecadores, são maus, são terríveis. Davi, diante da realidade em que vive, no verso 1, faz duas perguntas a Deus. E olha que perguntas, irmãos. Por que, Senhor, tu te conservas longe? Muita gente faz isso, né? Por que, Senhor, isso aconteceu comigo? Onde era que o Senhor estava quando isso aconteceu comigo? Eu não merecia isso, Senhor. E a segunda pergunta: por que te escondes nas horas de angústia? São perguntas humanas, irmãos, dentro de uma realidade tão opressora e tanto terror como essa aqui. Mas o que é de fato? O que de fato Davi pergunta a Deus com esses seus questionamentos? Nas perguntas de Davi,
ao clamor pela intervenção de Deus na história humana e na sua própria vida. Esse aqui é o fato. Não são perguntas de quem está revoltado com Deus, mas de quem se revolta contra o pecado e clama pela intervenção da justiça divina. É isso que essas perguntas aqui estão dizendo para mim e para você. Davi não está revoltado com Deus, irmãos, porque se tivesse, ele não ia orar a Deus, não ia confiar no Senhor, não ia se deleitar no Senhor, ia se entregar ao Senhor. O fato aqui é que essas perguntas aqui, irmãos, apontam para a revolta dele contra o pecado e o clamor pela intervenção de Deus. As perguntas feitas por Davi devem nos ensinar algumas lições básicas a respeito da vida. Primeira, nós nos angustiamos por causa da realidade do pecado que nos cerca. Isso é verdade, isso, a gente se angustia, a gente fica assim, irmãos, apavorado muitas vezes. A gente sofre com isso, com tanta injustiça que impera nesse mundo. Nós nos angustiamos porque sendo crentes ainda pecamos. Isso deve ser a nossa angústia. Ah, irmãos, como é ruim, irmãos, como dói, como a gente se angustia quando Deus nos confronta com o nosso pecado. Quando nós somos grosseiros com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, sem motivo, somos iracundos muitas vezes com qualquer coisa, a gente já se aventa, já quer partir, já quer agredir. Crente. Pecado. E Deus diz, olha, isso está errado. Isso nos angustia. Porque a gente não quer magoar a quem? A Deus. Porque, irmãos, magoar o próximo é magoar a Deus. Magoar minha esposa é magoar a Deus. Magoar meu filho é magoar a Deus. É a mesma coisa, não tem diferença. Porque eles são a semelhança de Deus. E quando nós pecamos, irmão, nós devemos nos angustiar profundamente com essa realidade. Nós também nos angustiamos pela dor dos outros, do nosso próximo. Sofremos com ele, nos angustiamos com ele. Muitas vezes, ou quase sempre. Olha essa realidade de pandemia, quantas pessoas você sabe que perderam parentes, perderam amigos. E a gente se angustia com isso. Sabe? E muitos morreram sem Cristo. Aí a angústia é maior ainda. Nos angustiamos porque muitos rejeitam a Cristo e caminham para a eternidade no inferno. Nós sabemos disso, nós temos parentes, amigos que vivem nesse caminho aqui, por mais que a gente fale, que a gente prega, eles não dão ouvido, isso nos angustia. Porque nós sabemos da verdade do final da história como é que vai ser. Cristo vai julgar todo mundo, irmão, sem exceção. E aqueles que têm a marca dele, vai salvá-los para si. Mas aqueles que não têm a marca do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, esses vão padecer a eternidade no inferno. Isso nos angustia. Nós também nos angustiamos, irmãos, pela perseguição à igreja de Cristo, sem motivo algum, só porque é a igreja de Cristo. Acabamos de relatar aqui 50 países que perseguem a igreja do Senhor ferrenhamente. Perseguem inescrupulosamente essas pessoas. Matam, destroem famílias, vidas. Arrebentam com as crianças, traumatizam as crianças. Sem o menor pudor. Sem a menor misericórdia, porque eles creem em Cristo. Isso é uma coisa que me angustia profundamente, também deve me angustiar. Também nos angustiamos diante dos nossos fracassos e das nossas perdas. Porque muitas vezes não entendemos, irmãos, que os fracassos e as perdas contribuem para o nosso crescimento em Cristo. A palavra diz, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E nesse completar aí, nós vivemos os açoites da vida, as perdas, os fracassos e os ganhos da vida. Mais perdas e fracassos do que ganhos. Isso nos angustia profundamente. Nos angustiamos quando somos traídos, principalmente pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Nos angustiamos diante da morte, mesmo tendo a promessa da vida eterna. Isso nos angustia. Porque nós amamos aqueles que partem.
Nós nos angustiamos com isso, irmãos. Essa angústia é uma angústia natural do próprio ser humano, dos próprios filhos de Deus. A angústia, irmãos, é um sentimento de todo intercessor fiel, pois ele sente a dor do outro, assim como Davi sentiu quando intercedeu pelo seu povo. Você já intercedeu a esse nível aqui, por uma pessoa, e se angustiar por causa dela? Ele está atento ao seu clamor, ele responderá conforme o seu propósito. Dos versos 12 a 15, Davi ora, intercede pela intervenção de Deus em favor do necessitado. Levanta-te, Senhor. Seu clamor pede a urgência da intervenção de Deus em favor do justo. Ó Deus, ergue a tua mão. Seu clamor pede a justiça de Deus em favor do justo. Interceda, ore ao Senhor na sua angústia, clame por sua justiça. Porque muito pode em sua eficácia a oração do justo, irmãos. E Deus responde. No verso 14, Davi diz: a ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Nós nos entregamos a ti, porque tu és o nosso defensor nesse contexto. Nesse mundo, nessa sociedade tão perversa que está aí. No contexto da oração de Davi, nós vemos a sua angústia diante das injustiças e maldades contra o justo, clamando pela sua justiça divina, na esperança da intervenção de Deus em favor e a favor do justo. No contexto da oração de Davi, nós vemos um homem completamente entregue a Deus, um homem que confia em Deus e na sua salvação. Os versos 16 a 18 revelam com mais clareza a confiança do salmista na justiça e no poder da intervenção de Deus em sua vida e na vida do povo de Deus. Ele diz: o Senhor é eterno. Isso significa que o governo de Deus é para o bem do seu povo, é para promover a sua paz e a sua pureza no meio do seu povo. Assim como Deus é capaz de remover as nações incrédulas da sua terra, assim Ele é confiável para salvar os fiéis e retirar os infiéis do meio do seu povo. Você crê nisso, irmão? Eu creio profundamente nisso aqui. Há uma parábola, né, no Novo Testamento que Jesus fala que o joio cresce junto com o trigo. Né? Isso é um fato, né? E quem já viu uma plantação de trigo, né, é muito interessante. Né? Eu já vi, já passei por uma, né, até entrei. É uma coisa lindíssima, lindíssima a plantação de trigo. E o joio é igualzinho ao trigo, você não consegue diferenciar, você não consegue. É igualzinho, mas quando o vento bate, o trigo se curva e o joio está duro em pé. O joio não se curva. É impressionante, irmãos, impressionante. E é assim que eles distinguem o joio do trigo. E vão lá e cortam o joio, para não misturar com o trigo. É impressionante. Eu vi uma plantação há uns anos atrás e parei para observar, e quando o vento batia, você realmente via, né, toda a plantação indo conforme o vento, e alguns anos ficando parados lá, não iam de jeito nenhum. Jesus fala sobre isso. E quando Deus vier buscar a sua igreja, irmão, vai ser a mesma coisa. Ele vai soprar. E o joio vai se quebrantar diante dele. O trigo vai se quebrantar, desculpa. O trigo vai se quebrantar diante dele. Mas o joio vai ficar duro em pé. E Deus vai colher o seu trigo. O joio ele vai colher para jogar no lugar onde o fogo arde eternamente. Então no verso 17, traz a certeza de que Deus ouve o clamor do fiel e firma o coração do fiel na fé. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele firma o coração do fiel na fé de que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Olha que coisa linda, né?
Até nisso nós precisamos da ajuda de Deus. Ele confirma nosso coração. Que fé? A fé, ele é fiel para cumprir as suas palavras. Fé não é um tiro no escuro. Não é um pulo no escuro. Fé bíblica não é isso. A palavra fé bíblica, ela tem a similaridade com a confiança. Fé é confiança. Quando eu digo eu tenho fé em Cristo, eu confio na palavra de Cristo, no que Ele falou, no que Ele prometeu, no que Ele ensinou. Eu creio nisso aí. Então isso é a fé bíblica. A fé bíblica me move a pensar biblicamente. Não através dos meus sentimentos ou das concepções que chegam de fora da minha mente, não. Eu tenho que ler a Escritura. Eu tenho que estudar a Escritura. Eu tenho que conhecer a Deus para que a minha fé, para que a minha confiança cresça e dilate. E se entrelace com Ele. Davi encerra o salmo dizendo ao fiel que Deus vai julgar todos em sua presença e de que nada foge aos seus olhos e da sua justiça. Todos receberão o juízo de Deus conforme as suas obras. As obras em Deus e as obras em si mesmas. As obras em Deus serão a recompensa da vida eterna. As obras dos homens terão a recompensa da eternidade no inferno. Irmãos, o que é que esses salmos nos ensinam? Lições tremendas aqui. Qual é a principal? É a certeza de que Deus, Ele é um justo juiz. Ele nos ampara, Ele nos socorre, que Ele está vendo a nossa vida. Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das nossas lutas. Mas Ele espera que nós nos acheguemos a Ele. Com o coração aberto e sincero em oração e com amor. Ele é justo para nos socorrer. Conclusão, irmãos, do Salmo 10. No Salmo 10, Davi recorre à compaixão de Deus, tendo a certeza do seu socorro, livramento e salvação. Ele louva a Deus por sua fidelidade, mesmo sofrendo as angústias na sua alma. Ele afirma: o Senhor é também alto refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Essa é a lição desse salmo. Algumas aplicações para a nossa vida, irmãos. No Salmo 10, o coração do salmista está angustiado diante da realidade do pecado que lhe cerca. Ele ora pela intervenção da maravilhosa graça de Deus a seu favor e a favor da sua sociedade. Isso só foi possível porque ele conhecia o coração de Deus. Faça o mesmo. Faça o mesmo pelo seu meio social. Família, parentes, amigos, cidade que você vive, o bairro que você vive. Busque conhecer o coração de Deus em Cristo, por meio da sua palavra, e ore confiado na intervenção de Deus para mudar o coração dos homens, desses homens maus. O salmista confia em Deus, segunda lição, segunda aplicação. O salmista confia em Deus, ele entendeu o seu chamado e vocação para viver uma vida digna da presença de Deus. Isso é um ponto também interessante aqui. Ele resgatou você por meio de Cristo para uma nova vida, para uma nova dignidade. Confie nele, o adore, o contemple e testemunha sua nova vida em Cristo. As pessoas. 3. Na angústia, Davi buscou a Deus porque conhecia sua compaixão e justiça. Olhe para a cruz de Cristo. Ali está o sinal perfeito da compaixão de Deus por sua igreja. Portanto, na sua angústia, busque a Cristo, o seu socorro. 4. Davi não teve vergonha de expor sua angústia diante de Deus. Ele conhecia e recorria à doce e consoladora compaixão de Deus. Ele olha para o lugar de onde vem o seu socorro. Ele corre para o refúgio de Deus, onde será acolhido. Ele abre o seu coração a Deus, pois sabe que não será rejeitado ou decepcionado. Em Deus, ele sabe que terá alívio da sua angústia. Faça o mesmo. Faça o mesmo. 5. Os salmos foram escritos, irmãos, para nosso proveito. Foram escritos para as horas de profunda angústia e para as horas de grande alegria e gozo, porque eles nos ensinam a orar.
por essas situações. Foram escritos para que acreditássemos na graciosa compaixão de Deus e na sua intervenção a favor da vida dos justos, da sua igreja, do seu povo, daquele por quem nós clamamos. Foram escritos para nos ensinar a buscar a Deus e nos achegarmos a Ele com o espírito quebrantado e o coração contrito, em fraqueza mesmo, fraqueza. Foram escritos para revelar o coração de Deus em favor do seu povo. Portanto, leia a Escritura e se entregue a Deus por meio dela, da sua palavra. E sexta aplicação, irmãos, e concluindo aqui nossas aplicações, pense nisso. Deus é compassivo e misericordioso, está sempre atento para ouvir uma alma angustiada por causa dos medos, inseguranças, das injustiças do mundo e da realidade do pecado que nos cerca e também do nosso pecado. Não deixe seu orgulho de dizer, não preciso de Deus, saio dessa angústia sozinho. Não faça isso. Isso é muita prepotência, você não sai. Você não sai, não. Você precisa da graça de Deus em Cristo Jesus. Entregue-se de todo o coração nos braços de Cristo, assim como Davi fez. Ele é o Consolador fiel. E assim como consolou Davi no Salmo 10 aqui, não é? Ele consolou nosso coração. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos anima, nos dá esperança e nos conforta. Pai, muitas são as nossas angústias, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Consola-nos, fortalece-nos, Senhor. Ajuda-nos a superá-las, Pai. Nós choramos pedindo Teu socorro por meio de Cristo Jesus, Pai. Amém. Vamos ficar de pé, temos a bênção final. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra, agora, até a volta de Cristo Jesus. Amém.